Bom, estimados alunos, estamos aqui no açude, famoso açude da nação. Quero trazer uma aula diferenciada para a gente praticar um pouquinho da nossa história. Eu falo bem desse açude aqui no meu livro, Oricuri, Minha Cidade, Nossa História. Então é o seguinte, para vocês entenderem, hoje a aula é de história, certo? A gente vai esquecer um pouquinho o nosso livro didático, mas para vocês saberem um pouquinho da história da nossa cidade. Então vamos lá. Esse famoso açude da nação, vou tentar mostrar aqui para vocês verem um pouquinho dele, certo? Ele é bem antigo do que a gente imagina, certo? Ele, no dia 17 de janeiro de 1876, a lei número 1245 do governo da província autorizou os frades capuchinhos a organizarem a construção de um açude aqui em Oricuri, certo? Esse açude não tinha nome na época, ele não foi batizado. E esse açude em Oricuri, ele foi empregado um valor, para a época, né, em valores atuais, em torno de R$1.000, certo? Só que naquela época era em réis. Esse ano de 1876 era o ano que se iniciava-se a Grande Seca, que a gente conhece principalmente do ano de 1877. Foi uma das piores secas de todos os tempos, né? Ela é chamada de Grande Seca. Nessa época morreu em torno de 500 mil pessoas aqui no Nordeste brasileiro. Então, entre os anos de 1877, 1878, 1879, que são chamados também o ano da Grande Seca ou o ano dos grandes setes, né? O ano dos setes da Grande Seca. Foi a época onde morreu em torno de 500 mil nordestinos, foi muita gente. Então, antecipando, já começando ainda a seca em 1876, o governo preocupado lançou essa lei autorizando a fazer esse açude aqui em Oricuri. Então, é esse açude, certo, que foi liberado para fazer em Oricuri. Os frades capuchinhos ficaram autorizados a organizar esse açude. E aqui nós temos algo interessante. Aí vocês, professor, mas hoje esse açude que vocês estão vendo aí não é apenas esgoto, mas a gente tem que entender o seguinte, a importância que ele foi para a nossa cidade. Esse açude, pessoal, ele tem mais de 140 anos, ele é muito antigo. Então a gente tem que entender o seguinte, são 140 anos de história. Uma história importante, porque naquela época, ainda no século XIX, final do século XIX, nós passávamos por grandes secas e nós não tínhamos outros recursos hídricos, a não ser os açudes como esse que nós estamos vendo aqui. Então era necessário construir açudes, porque não existiam adutoras como nós temos a adutora do Oeste hoje, nós não temos um rio passando, os rios que nós temos aqui em nosso território são chamados rios temporários, ou seja, com pouco tempo se acaba. E aí, quando essa água acabar, se nós tivermos meio a seca, vai acontecer o quê? Então, era autorizada a construção desses açudes para poder matar um pouco da sede do povo. Então, esse açude foi importantíssimo para a nossa localidade, para a nossa região. Então, matou a sede de milhares de pessoas, né? Então, durante o passar dos anos, foi também feito outras melhorias, ou seja, o açude era ampliado para poder receber mais água, comportar mais água durante as chuvas, lógico. E um que nós temos registro, que está aqui no meu livro, data-se do ano de 1928, quando foi feito uma das reformas. E também, eu vou até subir aqui para a gente ver se a gente consegue ver um pouquinho mais do açude. Aqui no nosso açude da nação, durante a década de 1980, começou a receber lixo, ou seja, os esgotos da nossa cidade, e tornando o que é hoje um açude podre que se perdeu, mas a sua importância ela é histórica, porque são mais de 140 anos e durante esses 140 anos, vamos tirar aí os últimos 30 anos, ele serviu para matar a sede do povo. Então muita gente pôde matar a sede graças ao nosso açude da nação. Então tá aí, pessoal, eu vou só descer aqui para explicar um pouquinho melhor. E aí, professor, já deu a aula, tá aí vocês conhecendo o açude da nação, são mais de 140 anos de história.
Mas e aí? Onde é que entra também o nosso trabalho didático? Então é o seguinte, pessoal. Eu vou pedir para vocês, né, das 4 turmas, né, 6º, 7º, 8º e 9º ano, vocês vão organizar o seguinte, a questão vai ser: pesquise outro local em Oricuri que seja uma fonte histórica e faça um relato sobre a história do local. Então, vocês vão pesquisar. Aí vocês, professor, como é que vai ser essa pesquisa? Vocês podem fazer o seguinte, pode ser uma casa, pode ser um prédio público, pode ser um monumento ou até mesmo a rua onde você mora. Você vai fazer o seguinte, não precisa ser uma história muito antiga, pode ser uma história recente. Pesquise na internet ou com alguém da família. Se você tiver o livro Oricuri, minha cidade, nossa história, vai ajudar bastante. Mas se não tem, por enquanto eu ainda não disponibilizei o e-book, mas você pode pesquisar com alguém da família, alguém, seu pai, tio, avô, alguém que conheça um pouco da história de uma rua, de uma casa, de um prédio, de algum monumento. Então vão ser 15 linhas no mínimo, valendo ponto, lógico. Vocês vão ter aí a semana todinha para fazer isso. Eu só peço que façam bem organizados, certo? Então tá aí. Nós temos uma fonte histórica de Oricuri, que é o nosso Açude da Nação. Infelizmente hoje só recebe os nossos esgotos, né? Mas antigamente enchia de orgulho a nossa cidade. Infelizmente hoje causa essa vergonha. Além de lixo, certo? Do mato tomando de conta, a água é imprópria para o consumo. Tá aí, pessoal. Bons estudos!